Rua Barão do Rio Branco, 123, Centro, Garanhuns. 102,3. Novembro Azul, Rede de Farmácias Deon. Aqui você encontra tudo o que precisa para cuidar bem da sua saúde, da beleza e do bem-estar pelos melhores preços. Dispomos de profissionais capacitados. Desenvolvemos e cultivamos as melhores parcerias com laboratórios e distribuidoras para garantir os melhores produtos pelos menores preços para a sua família. Rede de Farmácias Deon, o caminho da saúde. Você, dona de casa, quer economizar na sua feira? Então vem correndo para a Barra Nova Atacadão para aproveitar as nossas ofertas. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza, utilidades domésticas e muito mais. Dividimos as suas compras em até 2 vezes no cartão de crédito, sem juros. Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro, Saloá. Telefone WhatsApp 981 34 2294. Vem pra cá economizar. Vem! Quer dinheiro para sair do aperto? O Mandacaru da Sorte vai te dar 40 mil reais em dinheiro só para você no quarto sorteio. 40 mil reais e mais 5 mil reais no primeiro, 5 mil no segundo, 5 mil no terceiro sorteio e 10 prêmios de 500 reais no Giro da Sorte. E só custa 5 reais. O que você está esperando? Compre já o seu e boa sorte. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. A pandemia chegou. A Assembleia Legislativa de Pernambuco tomou a iniciativa e deu exemplo, trabalhando unida para aprovar leis e emendas parlamentares que garantiram recursos para as ações mais urgentes, beneficiando toda a população. Agora é olhar para frente e retomar o crescimento do Estado, atraindo investimentos. Os pernambucanos, Assembleia Legislativa de Pernambuco. Preço mais baixo que você já viu é no Atacadão, seu parceirão. Iogurte natural da vaca resfriado, polpa 540 gramas, 2,29. Feijão da casa carioca, pacote 1 kg, 5,49. Vinagre de álcool Figueira, frasco 500 ml, 1,8. Compre e comprove. Atacadão Garanhuns, na BR 423, quilômetro 94. Na entrada de Garanhuns, após o posto da Polícia Rodoviária Federal. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Com o Plano Retomada, o governo de Pernambuco está trabalhando forte para diminuir o impacto da pandemia e gerar mais empregos. Os resultados já começam a aparecer. Segundo o CAGED, Pernambuco foi quem mais criou empregos no Nordeste em setembro e é o terceiro com mais carteiras assinadas no Brasil. Até 2022, serão 130 mil novos empregos. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. CYD 252, Rádio Marano FM Estéreo, 102,3 MHz, Garanhuns, Pernambuco, mais potente do interior do estado. Seu programa jornalístico, com credibilidade e imparcialidade, sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Matheus Fernandes. 12:03 na 102.3 FM, na Rádio Marano, é a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, Quarto Poder, seu programa de política, economia, comportamento. E comigo de segunda a sexta, ele, Lucas Cavalcante. Lucas Cavalcante. Boa tarde, meu amigo Matheus Fernandes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marano e do Quarto Poder. Pessoal, lembrando que você pode ficar bem à vontade aí para escolher onde quer nos acompanhar, ou na rádio convencional, pelo aplicativo da Rádio Marano, ou pelo site, não é isso, Matheus? www.maranofm.com.br, ou também pelo YouTube, né? A gente tá lá com todas as entrevistas que já aconteceram aqui no Quarto Poder, inclusive a de ontem, tem um arquivo bem robusto lá para você escolher, e também todas as plataformas de podcast, tá? Então, você fica à vontade aí para escolher. Exatamente, menino Lucas, nosso bacharel em Direito, futuramente advogado. Aí sim, meus amigos. Bom, nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, nós temos um convidado especial, já está aqui na rádio, ele que é prefeito por 2 oportunidades na cidade de Lagedo,
cidade importante, cidade do nosso coração. O Lucas gosta de lá demais, eu também. Mandar aqui um abraço, inclusive, pessoal lá de Lajeiro, Francisco Neto, Luiz da pizzaria Casa Nostra, enfim, Kleber Pop Gelo. Alô, Kleber Pop Gelo, meu amigo. Um abraço para ele. E nós temos também notícias dos nossos colunistas, estão danadinhos na política, né, rapaz? Ontem, pela noite, uma reunião das mulheres do PSDB, do Partido da Social Democracia Brasileira, na reta final, né, Lucas, das prévias partidárias deste partido. A presidente estadual do PSDB aqui no estado de Pernambuco declarou, de fato, agora sim, oficial, real, seu apoio ao Eduardo Leite. Enfim, como é que tu tá vendo essa reta final? Se tu ainda tem... O Dória tem que enfrentar uma derrota aí, né? A primeira, pode, né? A Seria primeira derrota dele nas prévias, e talvez tenha que migrar de partido se eventualmente queira sair candidato à presidência da República. E aí o cargo ficaria à disposição do Eduardo Leite. Agora, e me surpreendeu, Lucas, porque antes do governo do estado, eu realmente não conhecia o Eduardo durante a prefeitura. Eu fiquei sabendo depois e tal, até pela história que tomou maior dimensão, né? Depois que ele se torna governador e até presidenciável. Mas o que a gente observa é que nasce um político hábil dentro do PSDB, né? Sim. A gente observa as conjunturas políticas e as novidades. Ele é uma novidade. Eu acho que até pela forma, pela estrutura da eleição dele para governador no Rio Grande do Sul, a gente vê que ele tem uma habilidade política. Fazia mais de 100 anos que o Rio Grande do Sul não tinha um governador que não fosse ali da região, digamos assim, a região metropolitana do Rio Grande do Sul, a região ali do entorno da capital, né? E aí o Eduardo, ele é do interior, né? Lá de Pelotas, e apesar de ser uma cidade... E é bem semelhante, né? No caso da Raquel, por exemplo, né? Sim. Alguém do interior vencer um governo do estado tão disputado, né? Traçando um paralelo aí, seria mais ou menos isso. Só se elegia governadores ali da região metropolitana e, eventualmente, em uma micro-região como a Agreste ou o Sertão, acaba ganhando o pleito para o governo do estado. Foi isso que aconteceu com o Eduardo Leite lá. Tem algumas polêmicas, assim, mais sociais envolvendo o nome dele, mas, assim, nada que desabone a conduta dele, né? Então, a gente fica observando aí essa nova força política crescendo e tem que aguardar, né? A cena dos próximos capítulos para a gente ter uma definição do panorama de 2022. É verdade. Acho que ainda nesse mês é definido as prévias do PSDB, se não me falha a memória, entre o dia 20 e 28, tendo primeiro e segundo turno. A necessidade de segundo turno, caso não conquiste a maioria qualificada dos votos, né? Assim que se coloca. Mas uma pessoa também que se pronunciou ao longo dessa semana, inclusive a gente noticiou aqui, vai estar conversando conosco, que também é nossa colunista, né? Elas estão... e as mulheres estão dominando o cenário político pernambucano, não tenha dúvida disso. A deputada estadual Priscila Krause, ela vai estar conversando conosco daqui a pouquinho na sua coluna semanal, especialmente nesta quinta-feira, que ela geralmente faz nas terças-feiras, mas ela vai dar o panorama político dela, né? Dar uma olhada como é que ela está vendo as notícias sobre o nome dela, que já vinham, é verdade, já vinham rodando há bastante tempo, sobre o destino político dela, se ela sairia do Democratas ou não, se ela ficaria no União Brasil, que é uma fusão partidária, né, Lucas? O PSL, o Partido Social Liberal, junto com o Democratas, formando o União Brasil, posto que as apostas da própria imprensa se consolidaram, né? Disseram que ela não permaneceria e ela, de fato, deu sua carta de despedida, agradecendo o tempo que passou, uma militante histórica desde o PFL até o Democratas, se retirando, agradecendo e também tendo a carta de apoio, de respeito
do atual, então, presidente estadual do Partido do Democratas, anterior à fusão, Mendonça Filho também, respaldando. Olha, lembrando que tem algumas questões aí, Matheus, jurídicas, que eu acho que é bom esclarecer. A fusão partidária, ela aconteceu politicamente, tá? O Democratas e o PSL, eles ainda existem. O pedido de fusão tá para ser avaliado no TSE, e aí a gente vai ter uma posição de fato, eu acho que em mais ou menos janeiro, fevereiro, da fusão partidária. Mas, por enquanto, permanecem esses dois partidos existentes, eventualmente serão extintos quando a fusão for aprovada, e aí sim, você tem um espaço para a mudança de partido, tanto a janela natural, que acontece ali entre março e abril, quanto talvez a janela da própria fusão. Ainda há uma... ou não, mas a gente vai ter que aguardar mais um pouquinho isso aí. É verdade. Olha, nós vamos a um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais notícias aqui no Quarto Poder. Quarto Poder. Em Jurema, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAAP. A Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco está enfrentando a violência contra a mulher de forma enérgica. Criamos uma rede que oferece gratuitamente apoio psicológico e jurídico para a mulher advogada vítima de agressão, além de conceder hospedagem, caso haja necessidade da colega se retirar de sua residência. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Matheus Fernandes. Volta na 102.3 FM às 12h12, em ponto nesta quinta-feira, dia 11 de novembro. E sem mais delongas, nós vamos falar diretamente do Recife com a nossa colunista, a deputada estadual Priscila Krause. Priscila Krause. Muito boa tarde, deputada. Seja bem-vinda aos microfones do Quarto Poder e da Rádio Marano, casa que também é sua. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lucas. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Marano, em especial do Quarto Poder. Olha, a gente estava falando que as nossas colunistas não param de movimentar a política. Talvez seja só para gerar notícia para o Quarto Poder, talvez seja para dar mais trabalho para a gente, não sei. Mas ontem pela noite, a presidente estadual do PSDB, a possível pré-candidatura à governadora Raquel Lira, declarou seu apoio ao pré-candidato à presidência da República, Eduardo Leite, às prévias do PSDB, e a senhora também, no início da semana, colocou uma carta definindo, entre aspas, né, dando até logo uma carta de despedida, contando um pouco da sua história, desde a militância até o atual momento, em que a senhora se desliga. Aliás, não sei se é se desligar do Democratas, mas a senhora se despede no final do partido, né? Como é que a senhora está vendo esse momento? União Brasil se formando, e qual é o destino que Priscila vislumbra politicamente? Como é que tá essa cabeça da nossa colunista? Bom, pois a cabeça estava a mil, né? Agora deu uma acalmada, porque a decisão tomada, as coisas implementadas, mas foi uma decisão difícil. Foram 27 anos filiada
a um mesmo partido e não uma filiação qualquer, mas eu sempre vivi organicamente o partido. Mas essa decisão eu tomei de uma maneira bastante serena. Ela não foi uma decisão de um dia para o outro, foi amadurecida a partir de um processo que eu confesso que eu achava que não aconteceria, que era o processo da fusão entre o Democratas e o PSL. Eu não acreditava que aconteceria, porque eu já vi em outros momentos, tanto da política brasileira como do próprio Democratas, se falar em fusão, se trabalhar por alguma fusão, avançar do ponto de vista programático, e quando você chega para concretizar, isso não acontecia. E eu achava, e aí muito mais por um desejo do que por uma capacidade analítica, talvez o meu desejo e a minha torcida tenha não me feito, eu tenha me feito não enxergar os sinais mais concretos, né? Tenha me cegado, mas eu achei que isso não aconteceria. Mas aconteceu. E a partir do momento que eu vi essa fusão se concretizar, eu comecei a questionar a minha identidade com a nova legenda e a construção dessa nova legenda. E não me enxerguei, não me vi, não me localizei nesse novo ambiente. Deputada, deixa eu só decidi por não ficar nele. A senhora, bom, a gente leu algumas reportagens que inclusive saíram acho que toda a imprensa pernambucana lhe acompanha com muito respeito, com muito carinho, até para informar os pernambucanos da melhor maneira possível. Uma das entrevistas que eu li da senhora, a senhora falava que não participou, enfim, não teve voz nessa fusão, não teve como a senhora se expressar durante esse processo. Isso foi uma das coisas que mais pesou para que a senhora pudesse tomar essa decisão? Não ter sido escutada, porque não fui eu, Priscila. Pelo que eu vi, evidentemente que se amanhã algum outro deputado estadual do partido, de outros estados, ou daqui de Pernambuco, prefeitos e vereadores disserem que foram ouvidos, enfim, mas até onde eu sei, não houve uma escuta. E a coisa se resolveu praticamente entre as presidências dos partidos, é como eu percebi. Essa questão reflete o processo, né, que foi feito, que corrobora com eu não me sentir à vontade, porque eu sempre tive uma vida orgânica no partido. E eu soube das coisas que estavam acontecendo quando eu era atualizada por Mendonça, que sempre teve uma postura diferente. Minha opinião, ela não mudaria certamente uma decisão desse porte, mas eu acho que o processo político se constrói a partir da escuta, né, dos pares internos, e a gente está falando da construção de um partido político, que é uma instituição importante, pilar, basilar para um sistema de democracia representativa. Várias pessoas acham estranho, assim, mas Priscila, é só uma mudança de partido. Não para quem vê partido político como instituição partidária, como instituição basilar da democracia representativa. Inclusive, uma das vulnerabilidades que eu acho da nossa democracia é ter um sistema partidário tão frágil. Se a gente tivesse um sistema partidário mais robusto, a gente talvez tivesse uma realidade diferente. A gente tende para isso, com a nova legislação, ter um sistema partidário mais enxuto,
não sei se robusto, mas mais enxuto, a gente tende para isso. Mas provavelmente vai ter outras fusões, provavelmente sim, ou então é a montagem de federações partidárias. Mas a forma como aconteceu, eu tenho absoluto respeito por todos os dirigentes partidários, pessoas que eu convivi durante, inclusive, juventude partidária e tudo, mas, assim, não me sinto parte e não me vejo no União Brasil fazendo um exercício de futurologia, me enxergando lá na frente a partir da concretização do União Brasil. Não me vejo. Portanto, A gente teve um probleminha na conexão aqui. Violência. O caminho de para onde eu vou, esse vai ser amadurecido ao longo do tempo e eu vou trabalhar com prazo legal até o fim. Perfeito. Priscila, minha pergunta vai com uma direção que eu acho que talvez seja até quase pessoal, tendo em vista que, como o Matheus colocou aqui, a história da senhora se confunde um pouco com a do partido, né? Está militando desde jovem ali, obviamente criou laços com as pessoas do partido, com a história do partido, e eu quero saber, para Priscila Krause, né, o que significa, de fato, a extinção do Democratas. É uma fusão, mas na prática a gente sabe que o partido ele vai deixar de existir. E se, obviamente, a senhora puder nos adiantar alguma coisa, a gente gosta daquele furo de reportagem, o futuro de Priscila Krause, para onde a deputada estadual Priscila Krause vai. Até porque essa é uma resposta para todos os, acho que todos os simpatizantes da deputada estadual Priscila Krause, não só em Garanhuns, como no Agreste Meridional, de maneira geral, que eu sei que são muitos, e todos eles cobram o quarto poder como se nós fôssemos os porta-vozes da nossa colunista, mas, de fato, ninguém melhor para responder por ela do que ela própria. Veja, para mim, essa extinção ela é um erro político e um erro histórico, tá? Inclusive diante das perspectivas eleitorais que, enfim, que se apresentavam e podem até ter sido, pode até ser um acerto aí para uma estratégia de uma eleição a curto prazo, mas eu não estou falando de curto e curtíssimo prazo. Eu acho que na linha do tempo, eu acho que foi uma medida bastante equivocada. Mas, enfim, uma reles opinião. E isso também, não sou dona da verdade, o futuro dirá. Eu torço para que dê certo, até porque meus amigos estão, a grande parte deles vão continuar lá, e eu quero que dê certo onde eles estejam. E não foi eu não saí do partido rompida, né? Não, pelo contrário. Então, eu acabei de dar uma entrevista à Rádio Folha, e ele perguntou especificamente, a pergunta foi especificamente sobre as parcerias, por exemplo, com o presidente estadual do Democratas, Mendonça Filho, colunista aqui também do Quarto Poder, ex-deputado, ex-ministro e pré-candidato a deputado federal. A parceria com ele, ela permanece, evidentemente. Essas parcerias, elas são frutos de uma relação sólida, com pessoas que a gente tem convergências. Então, assim, eu tenho muito mais convergências do que divergências. A gente tem visões de mundo muito similares. A gente caminhou a vida inteira junto. Não é isso que está sendo apagado. Eu estou buscando um outro caminho. Nós vamos continuar escrevendo as nossas histórias, mas em lugares diferentes, mas sempre convergindo e buscando essa convergência. Então, essas parcerias, elas evidentemente permanecem. Da relação pessoal, essa eu não preciso nem falar, porque é uma coisa tão óbvia, esses laços que foram construídos, que
enfim, vamos nem gastar tempo da rádio com isso. E em relação a qual será esse meu caminho político e partidário, ela não vai ser uma decisão fácil, porque ao mesmo tempo que a gente vai ter um cenário eleitoral ano que vem que pesa, que vai pesar e que eu preciso ficar atenta, essa é uma decisão que ela não pode ser pensada só a curto e curtíssimo prazo. Essa é uma decisão que tem que ser de médio e longo prazo, porque assim, não é do meu feitio pular de um partido para o outro. Então, assim, é uma coisa que eu vou precisar arrumar bem e, assim, vou precisar escutar muitas pessoas para decidir. Vai ser uma decisão solitária, como toda decisão é solitária, ela pode ser construída de maneira coletiva, mas ela, quando você decide uma coisa que tem a ver com a sua vida, é uma decisão. O processo decisório, pelo menos comigo, ele funciona assim: a gente escuta, eu escuto, e depois eu decido. Então, assim, esse vai ser um processo que eu vou precisar muito escutar para poder decidir, porque vão ter fatores de curtíssimo prazo e vão ter fatores, eu vou precisar pensar a médio e longo prazo. E vou claramente, abertamente, trabalhar com o tempo que eu tenho. Vou usar o tempo ao meu favor, seguindo as lições, inclusive, de um grande mestre e líder político, Marco Maciel. Trabalhar com o tempo. Quem tem prazo não tem pressa. Eu sei qual é o meu prazo é o prazo legal de desfiliação e filiação, que é março do ano que vem, e é com ele que eu vou trabalhar. Deputado, eu quero liberar a senhora, mas antes eu vou deixar uma pergunta para que a senhora responda de forma mais curta e direta, até porque eu preciso ir para meu Deus, eu tenho medo dessas perguntas, vai. Até para eu poder ir para os intervalos. A senhora começa também a participar, já participava, né? Mas agora mais diretamente do movimento Levanta Pernambuco? Estarei hoje em Santa Cruz do Capibaribe, com Raquel e Anderson. Respondido. Obrigado, deputada. Bom almoço. Bora para lá. Vamos ao rapidíssimo intervalo. Estivemos hoje com agora a deputada estadual Priscila Krause, ela que deixa de forma mais clara sua saída do Democratas, na verdade do União Brasil, né? Que agora se torna União Brasil, acho que no início do ano já, né, Lucas? Democratas, né? Ainda Democratas, a gente falta, como eu disse, aquela questão jurídica de definir se de fato a fusão partidária precede aqueles requisitos, mas é isso, a gente vai para um rápido intervalo comercial, 12h26, e voltamos daqui a pouquinho com a entrevista. Em Canhotinho. Todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Momento CAP. Advogado e advogada, cadastre-se no programa Anuidade Zero. Você pode aproveitar as ofertas dos nossos parceiros, acumular pontos que podem ser convertidos em descontos e até zerar o valor da sua anuidade na OAB Pernambuco no ano seguinte. Já são mais de 100 parceiros virtuais e presenciais em todo o Brasil. Restaurantes, lojas e serviços em educação, saúde e muitos outros. É fácil, rápido e seguro. Consulte o regulamento pelo site anuidadezero.oab.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder.
Matheus Fernandes. 12h29, estamos de volta aqui no Quarto Poder. Mas antes da nossa entrevista, vou segurar vocês. Hoje a entrevista é forte, meu amigo. Quando é forte, tem que segurar para o melhor momento. A gente vai falar com a Larissa Lago. Nesta quinta-feira, o tempo e a temperatura para a região Nordeste. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura. Chove de forma isolada desde o oeste da Bahia até o Maranhão e Piauí nesta quinta-feira. Nas capitais da costa leste da região Nordeste, a chuva é passageira. Tempo firme desde o norte baiano até o interior do Rio Grande do Norte. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura. Arnaldo, por favor, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 26,7 graus. Tá até mais agradável, né? Tava geralmente 28, próximo de 30. A gente tá acostumado um pouquinho menos aqui em Garanhuns, próximo dos 20. Mas quem é quente na política, e onde tiver, ele não tem frio e não tem morno. Com ele é quente. Rossini Blesmani, 8 anos como prefeito na cidade de Lajedo, minha querida Lajedo, tem um amor imenso por aquela cidade, me acolheu quando pequeno e também sempre tenho amigos lá, sempre vou lá. E também agora, também na atividade da segurança pública, está aqui conosco hoje, a partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Ele é conhecido como delegado Rossini, então seja muito bem-vindo aos microfones do Quarto Poder e da Rádio Marano. Delegado, é um prazer enorme estar recebendo o senhor aqui. Boa tarde, meu amigo Matheus, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos os integrantes aqui da Marano FM. Boa tarde muito especial, muito carinhoso para toda a população aqui de Garanhuns que está nos escutando nesse momento. Lucas, Matheus, o prazer é todo meu. Eu que agradeço aqui esse convite. Gostaria também aqui de pedir autorização para cumprimentar aqui todos os policiais, delegado seccional, comandante do 9º Batalhão, todos os policiais civis, militares, bombeiros militares aqui de Garanhuns, cumprimentar também a PRF de Garanhuns, todos os guardas municipais aqui de Garanhuns, todos os profissionais da área de segurança, vigilantes, porteiros, também cumprimentar os nossos colegas que são CACs aqui de Garanhuns, que tem muitos, cumprimentar também todas as lideranças políticas e religiosas aqui de Garanhuns, os profissionais da imprensa, todos os empresários e toda a população em forma geral. Olha aí, tá dado o recado, um abraço a todos. E deixa eu mandar aqui um abraço especial que não pode faltar, Francisco Neto, que fez nosso amigo Chico. Um abraço, Chico. Fez a ponte para a gente estar fazendo o convite hoje para o delegado Rossini. E também a gente vem uma sequência do pessoal que trabalhou tanto no serviço público, na parte da segurança pública, quanto também disputando pleitos eleitorais, né? Teve com o delegado Israel Rubiz aqui, que ele é vice-prefeito. Meu grande amigo. Conversando com ele falou... Tivemos com Raquel também, que Raquel, foi delegada da Polícia Polícia Federal, hoje é procuradora, licenciada. Delegada Tatiane. Prefeita, delegada Tatiane, isso. Eleita em Palmeirina. O pessoal da segurança pública colocando seu nome à disposição eleitoral, e eu acho que no Agreste, acho que mais recentemente, os primeiros, está aqui conosco hoje. Como é que foi? Vamos recapitular, e a pergunta também, eu acho que vai bem a calhar, para que todo o Agreste tenha noção. Lucas, sua pergunta, aquela pergunta antes de falar inicial. do delegado, do político Rossini, eu quero saber quem é a pessoa do Rossini, né? O CPF, todo mundo tem seus sonhos aí, suas pretensões. Quem é o Rossini desde da tenra infância até o momento atual? Rapaz, é interessante, Lucas, porque pelo fato de eu ser delegado de polícia, ter sido prefeito e ser político, muitas vezes pensa que todos os políticos ou todos os profissionais de segurança vieram dos grandes centros urbanos, né? Na verdade, eu sou indígena. Eu sou da tribo Chucuru de Ororubá, lá de Pesqueira. Quero, inclusive, mandar um abraço aí para Pesqueira, o cacique Marquinhos. Nasci e me criei até 10, 12 anos de idade na aldeia, na reserva indígena Chucuru, em Pesqueira. Meu pai, toda a linhagem do meu pai é indígena. Depois dos 10 anos de idade foi que eu vim estudar na cidade de Pesqueira. Na época, a gente estudava numa escolinha improvisada lá na aldeia. Vim morar em Pesqueira já com 10 anos de idade, 10, 12 anos. Me criei e tive toda a minha juventude em Pesqueira.
Em Pesqueira também foi onde eu iniciei fazendo a faculdade de Direito em Caruaru, mas continuando residindo em Pesqueira. Então, sou natural de Pesqueira, sou de origem indígena, entrei no cargo de delegado de polícia através de concurso público no ano de 98. Olha aí. Então já tem uma história no serviço público há bastante tempo, né? 98. Tenho quase 22 anos de delegado de polícia, 22 anos de polícia. Inclusive teve atuação aqui Tive. na região do Garanhuns. Eu trabalhei aqui em Garanhuns, nas cidades, trabalhei 3 anos em São João, trabalhei na primeira delegacia de Caruaru, assumi durante alguns meses a delegacia seccional aqui de Garanhuns, trabalhei aqui Jucati, Jupi, Cachoeirinha, aqui no entorno. Fiz operações policiais em Canhotinho, Águas Belas, em quase todas as cidades aqui da região do Agreste Meridional, eu fiz participei de operações policiais. Conhece bem a região, inclusive vai servir para uma pergunta que a gente vai fazer lá no final. Fique à vontade. Mas por hora... Comigo não tem censura, viu, Eu Matheus? sei disso. Inclusive, eu acompanhei a sua entrevista lá no canal dos meninos, do Francisco, lá o Tá Topado, que conta bastante essa história do serviço na segurança pública, e é bastante interessante, até recomendo ao pessoal assistir também. E, obviamente, assistir essa entrevista depois no nosso canal no YouTube. Como é que é lá, Lucas? É só procurar aí no youtube.com/QP Quarto Poder. Pois é. Só que, invertendo os meninos fizeram mais da segurança pública, a gente está aqui no Quarto Poder Política. A gente faz começa de trás para frente, depois a gente vai para o setor da segurança pública. Eu quero saber, você foi e assim, ainda é, né, amigo da família do Adelmo Duarte. Muito. E ele foi um símbolo para o Agreste, como pessoa pública, como gestor público. E eu quero saber como é que se deu lá atrás o seu convite para ingressar no pleito eleitoral, disputar uma eleição de uma política acirrada, boca branca e boca preta ali em Lajedo, meu amigo. É uma das políticas mais quentes aqui do estado de Pernambuco, eu não diria nem do Agreste, porque eu acho que no Agreste não existe uma política tão acirrada como tem ali em Lajedo. E, de fato, todo mundo olha para Lajedo sabendo que ali, para disputar a eleição, tem que entrar com corpo e alma e coração, porque senão fica difícil. E o delegado chegou lá, mostrou seu serviço, obviamente. O delegado Israel até comentava como acontece quando um delegado novo chega na região, faz seu serviço e é respaldado pela sociedade por demonstrar resultado. E então, pessoal, disse que eu quero esse resultado lá na prefeitura. Como é que se deu esse convite? Rapaz, foi engraçado, porque eu não gostava de política, eu tinha aversão à política. E cheguei para trabalhar, e fui trabalhar em Lajedo no ano de 2003. Março de 2003, eu era delegado. Comandava a delegacia de Caruaru. E fui convidado pelo chefe de polícia na época, que é daqui da região, doutor Aníbal Moura. Lajedo, no início dos anos 2000, Lajedo registrava os maiores índices de violência do interior de Pernambuco, de todo o interior de Pernambuco. Como eu estava fazendo um trabalho já há 2 anos, bastante elogiado na cidade de Caruaru, o chefe de polícia me chamou e disse assim: tu aceita um desafio de trabalhar em Lajedo para tentar diminuir a violência em Lajedo? Eu aceitei o desafio, fui para Lajedo. Que ano foi isso? 2003, março de 2003. Foi quando eu vim conhecer Adelmo Duarte. Adelmo Duarte, se eu não me engano, na época era deputado estadual. Conheci Adelmo Duarte, conheci Marco Antônio Dourado, que eram os 2 deputados da cidade, mas nunca quis envolvimento político. Não gostava de política, não aceitava convite para ir em aniversário de político. Eu tinha aversão à política. Entendi. Talvez por conta da criação rígida que eu tive lá em Pesqueira, meus pais nunca se envolveram em política, meu avô também e tal. Fui delegado de Lajedo até o final de 2006. Delegado de polícia e tal, recebi todos os tipos de honraria que podia receber na cidade, título de cidadão, dezenas de votos de aplauso, voto de aplauso da Assembleia Legislativa, medalha de ouro do governo do estado naquela época como delegado que mais prendeu gente no ano de 2004, no interior de Pernambuco, isso na cidade de Lajedo, né? Então fui condecorado com todas as condecorações que um delegado poderia receber. Quando eu saí de Lajedo no final de 2006, Eduardo Campos assumiu o governo do estado, diante da minha ficha funcional, eu fui convidado a receber uma promoção como delegado seccional da cidade de Belo Jardim. Deixa eu só fazer Fica à vontade. Um percurso de memória aqui. Eu me lembro, nesse período, porque o Eduardo ele ganha o governo do estado com um discurso de combater, inclusive, as milícias lá na capital, que tinha como iniciava-se alguma também, coisa né? nesse sentido. Também, milícias e crime organizado em todo o estado. E você
Então era mais que um ponto de luz ali, porque se conseguir fazer um bom trabalho aqui no interior do estado, a capital talvez estivesse um pouco mais complicada, algumas regiões do estado, então você era até mais visado e às vezes é até perigoso, né? Para a vida de um servidor da segurança pública, ter um bom desempenho para os olhos da criminalidade não deve ser uma coisa muito boa, né? Se destacar na área de segurança pública, coloca você como alvo, né? É verdade. E com isso eu fui alvo de várias ameaças, inclusive algumas tentativas de homicídio, que graças a Deus não deram certo para os bandidos. Mas voltando, cheguei a ser transferido de Lagedo e a população de Lagedo organizou junto com a CDL, com as igrejas de Lagedo e vários outros, o Rotary, um abaixo-assinado com quase 8.000 assinaturas, pedindo que eu voltasse para Lagedo. Voltei a primeira vez, foi no ano 2004. Voltei para Lagedo e tal, passei acho que só 20 dias fora do Lagedo, por conta desse abaixo-assinado, diretamente para o governador, as forças políticas de Lagedo, os dois lados políticos de Lagedo também pediram a minha volta como delegado, mas quando foi que Eduardo Campos assumiu o governo do estado, me promoveu a delegado seccional, eu fui morar e trabalhar em Belo Jardim. Passei a trabalhar e morar em Belo Jardim. Só que durante esse intervalo em que eu estava em Lagedo como delegado, me casei em Lagedo. Me casei com uma pessoa do grupo político de Adelmo Duarte. A minha sogra trabalhava no gabinete de Adelmo e tal, então já tinha uma ligação com Adelmo. Fiquei como delegado seccional em Belo Jardim. No ano de 2008, Adelmo começou insistindo para eu entrar na política. E ele, bom articulador como é, com a conversa boa. Bom de lábia. E eu tinha um carinho e uma admiração por Adelmo quase paternal. Até hoje tenho uma figura, é o melhor político mais decente que eu tive o prazer de conhecer durante todos esses anos, foi Adelmo Duarte. E nunca conheci ninguém que não gostasse de Adelmo. Podia até não votar, mas não tinha o que falar dele. É verdade. Rapaz, eu disse, Adelmo, rapaz, eu não gosto de política, eu não levo jeito para política. Esse mas Rocinho, o povo do Lajeado gosta tanto de você. Tente aí para vereador. Eu digo, eu vou tentar. Aceitei o convite, fui candidato a vereador. E era engraçado, quando começou a campanha política, o meu discurso, o povo olhava e disse, oxe, esse delegado doido não tem 200 votos, não. O que eu dizia, eu digo, olha, quem quiser votar em mim, porque acredita que eu vou ser um político sério, honesto, um vereador atuante, vote e não vai se decepcionar. Agora, quem quiser votar em mim, troca de cimento, tijolo, isso ou aquilo, ou pensando que eu vou me corromper, que eu vou fazer isso ou aquilo errado, não vote. E quem for bandido, não vote não, porque se você votar em mim é um desaforo, eu vou lhe procurar depois. Aí os caras olhavam, esse cara não tem 200 votos. Resultado, chegou na apuração, eu tive quase 3.000 votos para vereador em Lagedo, sem dar nada a ninguém, um centavo, de nada que fosse compra de voto a ninguém. É uma votação histórica. Até eu fiquei admirado, eu esperava 1.000 votos no máximo. 3.000 votos, eu disse, rapaz, coisa boa, mostra que o eleitorado, ele gosta de pessoas decentes. Ele pode até aceitar uma oferta de um político indecente, mas ele, na verdade, ele quer ver no poder os políticos decentes. Eu mesmo acredito muito nisso. É verdade. E daí, de vereador para prefeito, como é que foi essa transição? Calma que ele vai contar, mas só depois de um rapidíssimo intervalo. 12h42 e a gente volta em instantes. Acto poder, acto poder. Maceió, Alagoas, todo mundo ouve. Marano, superpotência de Pernambuco. Envie seu e-mail para qp4poder@gmail.com. qp4poder@gmail.com. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento CAAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP. A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Quarto poder, quarto poder.
Matheus Fernandes. 12h44, estamos de volta hoje, recebendo o delegado Rossini, ex-prefeito de Lajedo, está contando um pouco para nós aqui da sua história política, como é que se deu o convite, vai falar também da segurança pública, enfim, vai contar bastante coisa aqui de interesse total da cidade de Lajedo e de todo o Agreste Meridional, sem dúvida. Ele estava contando para nós o período que ele entrou na política. Eu queria que você retomasse seu raciocínio, por favor, e nos diga como é que... Vereador, para prefeito. Votado com 3 mil votos, como é que foi esse caminho do vereador para prefeito? Um discurso diferente de tudo que tinha sido visto. E duro, né? Um pouco duro, né? Rapaz, depois que eu fui eleito vereador, assumi o cargo de vereador, primeira coisa que eu observei, eu digo, o que é que a população sente de insatisfação ou de ausência nos políticos? Eu constatei a primeira coisa, vereador em Lajedo, onde você é aqui em Garanhuns, aqui deve ter gabinetes. Na Câmara de Vereadores de Lajedo, um prédio pequeno, não tinha gabinete para atender a população. Aluguei uma casinha simples e montei um escritório. Escritório do vereador Rossini, para atender as pessoas. As pessoas inicialmente chegavam lá, mas serve para que escritório? Você não votou no vereador, você não quer que o vereador trabalhe? Eu quero saber o que é que você quer que o vereador faça na Câmara. Porque eu acho que é importantíssimo isso. O Poder Legislativo precisa ouvir a população, que é uma coisa que a gente não vê. A gente escuta a televisão, TV Senado, TV Câmara, TV não sei o quê, Câmara do Vereador, e você não vê. Você sente essa ausência de diálogo entre o Poder Legislativo e a população. Então, isso me aproximou muito das pessoas em Lajedo. O povo chegava, muitas vezes chegava no escritório, pessoas carentes, mas o senhor dá o quê aqui? Eu digo, não, aqui eu dou atenção, aqui você tem respeito, aqui você tem voz ativa. Porque o que você disser que está faltando no seu bairro, no seu sítio, pode ter certeza que eu vou pleitear através da Câmara de Vereadores. Com isso, rapaz, o negócio foi pegando, meu nome foi crescendo, o povo perguntar se eu queria ser prefeito, eu digo, não, eu estou tentando simplesmente cumprir com minhas obrigações de vereador. Chega o ano de 2012, muita gente, a Delme e várias outras lideranças e tal, Rossini, rapaz, vamos botar seu nome aí numa pesquisa, eu digo, bote, se meu nome for viável, eu me candidato, se tiver qualquer outro nome do grupo, eu apoio, eu não tenho essa vaidade. Graças a Deus, todas as pesquisas que foram feitas, desde o mês de janeiro de 2012, eu já despontava como favoritismo. E esse favoritismo se comprovou nas urnas, onde eu tive a maior votação da história de Lajedo e tive a maior vantagem, a maior diferença de votos também, a maior vitória da história de Lajedo. Então, ficou na história de Lajedo essa minha eleição em 2012. É importante, né, Lucas? E consegui, Matheus, repetir a mesma votação na minha reeleição 4 anos depois. É isso que eu ia pontuar. Porque o primeiro voto para prefeito, independente de você ter sido um bom vereador e ter demonstrado seu serviço, e até o seu serviço público na segurança, já lhe dava um respaldo. Agora, o teste de urna mesmo, eu acho que ele é mais forte na reeleição. Com certeza. Porque ele ali diz se você fez o seu papel como um gestor público, ou se você não teve a capacidade de exercer da melhor maneira possível à vista da população, independente dos inimigos políticos. Né? E quando... A reeleição para qualquer político, ela é a prova, né? Ela é a prova da sua aprovação ou da sua reprovação perante a população. E acho que quer fazer uma pergunta, Lucas? Eu ia colocar que ele atribui essas votações. Não, perfeitamente. Minha pergunta seria nessa direção mesmo, e eu acho que, assim, algo que a gente sempre fala aqui com qualquer político que exerceu um mandato é sobre uma questão de legado, né? Eu acho que ninguém entra na política ou se torna um prefeito só para meramente ser um gestor. Eu acho que sempre que a gente sai de uma missão dessa, a gente quer ter deixado algo lá atrás. Com certeza. Que foi que Rossini deixou para Lajedo, que ele tem orgulho, bate no peito e diz, eu fiz. Rapaz, Lucas, eu acredito o seguinte, se o eleitor vota em você mais de uma vez, é porque o seu trabalho está sendo aprovado pela população. Eu consegui uma coisa inédita em Lajedo. Eu consegui ser, em Lajedo, o único político da história de Lajedo que nunca perdeu uma eleição e que disputou várias. Ganhei uma de vereador, 2 de prefeito, consegui fazer o sucessor, Adelmo Duarte, consegui eleger todos os candidatos que eu apoiei em Lajedo, tanto na eleição estadual de 2014, como também na de 2018. Deputado estadual, federal, senador, governador, todos os candidatos que eu apoiei até hoje foram vitoriosos em Lajedo. Eu acredito, assim como você está colocando aí, que isso é fruto do trabalho que nós realizamos. Aí você pergunta qual é o maior legado do governo Rossini nesses 8 anos lá em Lajedo. Nós investimos, acima de tudo, na melhoria da qualidade de vida da população. E como é que a gente tem que fazer isso? Como é que qualquer prefeito tem que fazer isso? Qualquer gestor.
é você analisando em cada uma das secretarias municipais quais são as deficiências da população, o que é que precisa ser feito, fazendo pesquisas e reuniões, ouvindo a população, ouvindo as comunidades. De repente eu posso chegar a fazer uma praça maravilhosa em determinado bairro e o povo dizer, mas a gente preferia, a gente sente mais falta de um posto de saúde. Então isso não aconteceu em Lajeado porque nós fazíamos reuniões constantes lá. Prefeitura nos bairros, ações da prefeitura e ouvindo a população, microfone aberto, ouvia crítica, ouvia reclamação, ouvia sugestão. Isso ajuda muito. O político que tiver medo da crítica ou da reclamação, ele nunca vai saber qual é a medida mais certa que ele tem que tomar, qual é a decisão mais certa que ele tem que tomar. Chegava em determinado bairro que a gente calçava lá algumas ruas ou fazia alguma coisa lá, e chegava lá o povo dizia, Rocinho, mas olha, tem um buraco ali, ou então aquela escola ali, tal e tal. Eu digo, você tem razão, você tem que dizer o que é que está faltando no seu bairro. Com isso aí eu posso lhe dizer, nós reconstruímos Lajeado nesses 8 anos. Nós reconstruímos não só os prédios importantes de Lajeado, reconstruímos as ruas e as estradas de Lajeado. Para você ter uma ideia, nós reconstruímos o matadouro público, que hoje depois dessa reconstrução e ampliação, é o matadouro público mais moderno do interior de Pernambuco e um dos mais modernos do Nordeste. É visitado, inclusive, por prefeitos de várias cidades de Pernambuco. Reconstruímos o prédio, a central de abastecimento de Lajeado, a CEALA de Lajeado, que é também hoje um dos mercados públicos mais modernos do Nordeste. Todos os aqui antigamente era banco de feira, com carne exposta ali, mosca e tal, tudo é hoje em câmara fria. Reconstruímos todas as grandes escolas do nosso município, que estavam destruídas. Hoje todas elas são climatizadas, salas com cerâmica, com móveis modernos, o que há de mais moderno. Reconstruímos o hospital municipal, que estava uma tristeza, era para ter sido interditado, da forma que ele funcionava no passado. Investimos pesado na saúde, reconstrução do hospital, modernização do hospital, adquirimos ambulâncias com ar-condicionado, que não existia. Imagina, no Nordeste, ambulância sem ar-condicionado, não podia ter, não poderia deixar de existir aparelho de raio-x, aparelho para fazer exame de coração. Equipamos a saúde de Lajeado, investimos pesado em Lajeado. Lajeado era conhecido nas rádios, nos meios de comunicação, principalmente aqui em Garanhuns, como um hospital rodoviário, que o povo de Lajeado vinha para Garanhuns. Adoecia, pegou uma gripe e vinha para Garanhuns. Nós prometemos na campanha e cumprimos. Durante os 8 anos do meu governo, todo santo dia tinha médico no hospital do Lajeado, que antes era uma tristeza. Investimos muito na educação, tanto é que nós conseguimos os maiores índices esqueci o nome da sigla, de aprovação na educação. Do IDEB. Uma das melhores merendas, nossa merenda tinha uma aprovação de mais de 90% dos alunos. Investimos muito na assistência social, principalmente aquelas pessoas carentes que tinham dificuldade em conseguir um Bolsa Família, uma assistência, uma cesta básica, uma fralda, um leite e tal. Investimos muito no homem do campo. Reconstruímos todas as estradas da zona rural do Lajeado, fornecendo água, fornecendo aração de terra gratuita, isso para os pequenos. Porque eu acho um erro uma prefeitura, qualquer governo que seja em qualquer cidade, investir no fazendeiro grande, porque o fazendeiro apoiou, gastou na campanha dele, e deixa o agricultor arando terra com cavalo, com boi, como se fazia há 50, 100 anos atrás. Nosso governo investiu principalmente no mais pobre. Com isso aí nós conseguimos aumentar a produção rural e melhorar o tráfego da produção rural até a cidade. Conseguimos também com isso dar uma alavancada no comércio de Lajeado. A partir do momento que você melhora a vida do cidadão, que o cidadão começa a ter uma vida melhor, ele começa a comprar mais. É um ciclo positivo, né? Um ciclo. E, acima de tudo, investimos pesado na segurança. Lajeado, todo mundo comenta isso, todos os meios de comunicação de Pernambuco sempre disseram que Lajeado tem uma fama de cidade violenta. Isso foi um desafio meu na primeira eleição de prefeito. Eu digo, eu vou tirar essa imagem que Lajeado tem lá fora. Como é que se tira essa imagem? É você investindo na segurança pública. Nós fizemos os maiores investimentos que Lajeado já viu na área de segurança pública. Criamos guarda patrimonial, que não existia. Construímos um prédio para a companhia de polícia militar, que funcionava numa pequena casinha lá da prefeitura. Construímos e doamos para o Estado. Construí um destacamento para o BEP. Levamos o BEP para Lajeado. Com esses investimentos, fui ao governador do Estado há 4, 5 anos atrás. Ele disse, governador, estou investindo em segurança e estou doando para o governo do Estado os prédios. Mas eu quero algo em troca. Eu quero uma companhia independente em Lajeado, que é um mini batalhão. Toda a estrutura do batalhão. Com isso, Lajeado ganhou GAT, ROCAM e um reforço. Triplicou a quantidade de policiais da cidade. Criamos um quartel-mirim em parceria com o Exército Brasileiro,
para tirar das ruas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e dar àquelas crianças uma atenção especial fora do horário de aula. Nós conseguimos formar por ano cerca de 150, uma média de 150 crianças e adolescentes no quartel Mirim, que tinham treinamento militar, claro, adequado para a idade deles, mas tinham também aulas de reforço, aulas de disciplina, aulas de educação moral e cívica. Esses alunos eram impressionantes, a nota deles ao final de um ano. As piores notas, os alunos mais ausentes, depois de entrar no quartel Mirim, se tornavam alunos exemplares em todas as escolas públicas do município. Respondido a sua pergunta. Mas só para concluir. Pode ficar à vontade. Aí chega na delegacia, o delegado, amigo meu, delegado de polícia, então, assim, tu agora é prefeito. Olha a delegacia como tá. A delegacia lá estava caindo, o delegado não atendia mais na sala dele. Que ele só vai cair aqui em cima, vai me matar. Que é, nesse caso, sensibilidade sua como prefeito, mas o orçamento necessariamente para a segurança pública vem do governo do estado, né? Você precisava pleitear junto a ele. Não, deixa eu lhe dizer. O delegado já tinha pleiteado várias vezes. Pleiteou, mas a burocracia e tal, não sei o quê. Eu digo, não, a gente não vai ficar sem delegado, nem sem delegacia, e nem vou deixar meus colegas policiais morrerem aqui, porque o prédio caiu em cima deles. Eu digo, vamos deixar a burocracia de lado. Me reuni com alguns empresários de Lajedo, pegamos o orçamento, eu digo, vamos cada um contribuir. Eu dei o meu salário de delegado de um mês, e cada empresário daquele, 3 empresários, fizeram a doação também. Nós fizemos toda a reconstrução da delegacia de Lajedo com os nossos próprios recursos. Inaugurei, o delegado seccional foi, convidei o governo do estado, claro, se sente constrangido, não foi, mas agradeceu depois esse investimento. E Lajedo hoje tem uma delegacia decente. Então, todos esses investimentos em segurança também atraíram pessoas de Lajedo e das cidades vizinhas a abrirem novos empreendimentos comerciais em Lajedo. Quem é que quer abrir um mercadinho num bairro que ele sabe que tem assalto todo dia, toda hora? Ninguém. Mas trazendo segurança, você faz as pessoas perderem o medo e acreditarem. Perfeitamente. Um legado forte, né, Lucas? É por isso que as votações de Rossini o respaldam, inclusive, antes de eu colocar na segurança pública aqui, que vou deixar o espaço para ele falar com certeza, que é a atual atuação dele, que ele está trazendo isso para a gente até conversar com ele aqui hoje, que eu quero saber o que anda Rossini fazendo, mas isso que ele falou abre portas na política também. Conhece como a gente já colocou aqui, conhece o Agreste Meridional com poucos. Aliás, diria, muitíssimo poucos, porque delegado de polícia, quando tem atuação forte, conhece ponta a ponta, até os becos da cidade ele conhece. Seu nome tem sido citado como pré-candidato a deputado federal. Na última semana... E um passarinho me contou, passarinho me contou que houveram 2 convites aí de 2 partidos, né? O PL e o PSDB. Fiquei sabendo aí, pré-candidato a deputado federal, Rossini, já... Tem muito passarinho conversador por aí, né? Deve ser papagaio, né? Rapaz, vê só, eu estou atualmente, depois que eu deixei a prefeitura, eu não me afastei da população, nem me afastei da área de segurança pública. Inclusive, seu escritório é bonito lá no centro da cidade. Muito obrigado. Eu passei lá, dei uma olhada. Como eu sempre tive, depois que eu virei político, eu criei esse vínculo com a população, esse hábito de ouvir as pessoas. Eu montei um escritório em Lajedo, não é um escritório de advocacia, não tem... Como é o nome daquela praça ali? É a Avenida 19 de Maio, que é a avenida principal. Isso. Abri um escritório para atender os amigos. A população de Lajedo, pessoas de outras cidades também têm me procurado. E eu tinha um programa de rádio quando era prefeito. Café com o prefeito Rossini. Saí da prefeitura, digo, eu vou parar de falar com o povo ou não. Sem pretensões políticas, mas por hábito, o costume e a necessidade que a população tem de conversar com alguém. Aí criei o programa do delegado Rossini. Montei um escritório, atendo lá 2 vezes por semana e tal. Resultado. E sou atualmente diretor da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco. Diretor para assuntos legislativos. Com isso, eu tenho uma missão hoje de estar dialogando com a classe política, com a imprensa, com a população e, acima de tudo, com os empresários, para que a gente possa identificar, como associação de policiais, quais são os principais regalos, quais são os principais problemas da segurança pública, quais são as soluções, o que é que a gente pode propor ao Congresso Nacional, o que é que a gente pode propor à Assembleia Legislativa de Pernambuco, o que é que pode se propor ao governo do Estado e ao governo federal. Então, eu estou aí como um elo entre a população, entre o empresariado e os órgãos de segurança pública e também os órgãos governamentais. Que acaba beneficiando não só a segurança pública, mas o cidadão que é servido pelo servidor acima público. De tudo, né, Matheus? Acima de tudo, o cidadão.
Pra você ter ideia, no meu programa de rádio, nas minhas redes sociais, eu recebo demandas, recebo denúncias. Pode falar como é o nome lá do programa? Aqui é... Programa do Delegado Rossini, blog do Delegado Rossini, escritório do Delegado Rossini. Porque eu não vou perder minha identidade, né? Lucas. Com certeza. Eu não vou perder minha identidade de delegado. Prefeito é um cargo passageiro. Delegado de polícia é feito um professor, você se aposenta e continua sendo professor fulano ou beltrano. Sim, a sua relação com a população permanece, né? Claro, claro. Tanto através das redes sociais, também no meu programa de rádio, como no dia a dia. Então, rapaz, como diretor da Associação dos Delegados de Polícia, nessa minha atuação, eu tenho andado Pernambuco inteiro. E tenho debatido com as pessoas, tenho me reunido, olha, tal cidade, o que é que está acontecendo aqui, qual é o bairro mais violento, qual é o tipo de crime que mais acontece, o que é que você espera da polícia, o que é que você espera dos políticos, e estou fazendo esse trabalho. Isso, eu acredito que esse trabalho está fazendo as pessoas pensar, Rossini está em campanha, Rossini é candidato a deputado. Mas chama a atenção, de fato. Chama, eu sei que chama, porque é um trabalho diferente, não é? E daí surgiram os convites, como o Lucas perguntou, não só desses 2 partidos, na verdade hoje eu já recebi convites de 8 partidos diferentes para me candidatar a deputado estadual ou federal. Meu passarinho está falando pouco, então. Tá falando pouco, né? Inclusive, na última sexta-feira retrasada, eu acredito que seja, esteve aqui a pré-candidata a governo do estado, Raquel Lira, e você esteve também, a gente estava ali nos bastidores do cafezinho lá da imprensa, vimos que o senhor esteve aqui também, está acompanhando, né, a política ainda de perto. Eu vim a Garanhuns para o lançamento da candidatura de Isaías Regis, que é meu amigo, foi prefeito comigo 8 anos, parceiro meu lá em Lajeado, parceiro nosso, foi amigo de Adelmo no passado, quando eram deputados estaduais, então é uma pessoa com quem eu tenho um grande carinho, Isaías, e vim para o lançamento da candidatura dele. Tive que sair antes de começar o evento, porque eu tinha uma reunião com alguns comerciantes de Cachoeirinha, exatamente sobre violência e segurança pública. Aí por isso eu tô nesse envolvimento. Mas se você me perguntar, como o Lucas perguntou, se eu sou candidato, não sou candidato ainda. Pode ser que eu seja candidato, mas por enquanto o meu trabalho, a minha missão em Pernambuco, hoje em Garanhuns e qualquer outra cidade da região, tem sido essa. Discutir segurança pública. O que é que a gente precisa para melhorar a segurança do Estado? Levo para a associação, levo para o governador, levo para o governo federal. Brevemente estarei indo a Brasília, discutir em Brasília com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mudanças no Código Penal, mudanças no Código de Processo Penal, que isso é um grande problema nacional. De fato. Eu vejo, desculpa se eu estiver atrapalhando aí de forma alguma, o roteiro de vocês, mas é um grande problema. Eu vejo o que é que a gente escuta da população, do cara que foi vítima da violência, ou de quem tem medo da violência. Rapaz, a polícia prende e a justiça solta. A leitura que se faz é essa, mas na prática o que acontece é o quê? A polícia cumpre seu papel prendendo, o juiz também tem que cumprir o seu papel, mas todos são escravos da lei. É verdade. Se a polícia prende um cara aqui que está quebrando coisas aqui na rua, num bar, destruindo um bar, tal, não sei o quê, a polícia cumpriu o seu papel, prendeu. O juiz vai lá, na audiência de custódia, mas a lei diz que aquele cara tem o direito de ficar solto, de ser livre. Sim. O juiz tem que cumprir a lei. Não adianta falar mal do advogado. Porque advogado solta bandido. É a profissão dele, a profissão legítima, garantida na Constituição. Então, nós não temos que criticar as pessoas, temos que criticar e tentar melhorar o sistema. Como é que se melhora esse sistema? Mudando as leis que regem todos esses órgãos de segurança e todos os órgãos do judiciário no Brasil. E isso começa lá atrás. Tem algumas questões, só entrando nessa seara penal, que eu particularmente tenho muitas críticas também à atual legislação, tem muitas questões que o Brasil é quase que exclusivo ao redor do mundo. Teve uma questão que foi discutida há pouco tempo, que é aquela questão da primeira e segunda instância, né? A prisão de 196 países do mundo, só o Brasil tem uma grade recursal tão grande e, ao mesmo tempo, uma possibilidade de recorrer em várias instâncias. O Brasil é exclusividade do mundo. Ô, Lucas, e um negócio que eu acho engraçado, aí pegando um gancho vai com você. Vou dar um exemplo aqui, a ONU. Não tenho nada contra a ONU, faz um trabalho maravilhoso no mundo afora. A ONU é sediada onde? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, toda semana você vê uma reportagem de violência policial com morte, com racismo e não sei o que nos Estados Unidos. E a ONU fica se metendo aqui no Brasil, no problema da violência no Brasil. Mas fica se metendo sempre puxando para o lado de direitos humanos. E sem saber da realidade brasileira. Não, e sem saber da realidade da polícia, poxa. Ninguém para olhar a dificuldade que o policial brasileiro enfrenta todo dia. Tem os dois lados, de fato. O policial brasileiro, principalmente aqui em Pernambuco, a polícia está indo para a rua insatisfeita, está se sentindo desvalorizada. Tanto a civil quanto a militar estão aí pleiteando aí melhorias junto ao governo do Estado.
Você vê 2 policiais numa viatura fazendo rondas, aquilo é desumano. Quando você vê 2, você só está vendo um, porque um é o motorista, tem que estar com toda a atenção ali na direção. Então, um policial, como é que um policial vai conseguir enfrentar quadrilhas que estão aterrorizando o Agreste e o interior do Pernambuco? Isso é desumano. Tem nascimento como o nascimento de Novo Cangaço, coisas assim. Exato. Que enfrentam a polícia de uma maneira desproporcional, né? Toda vez eu bato no computador aqui Não, do Matheus tranquilo. aqui, ele vai terminar não me chamando mais para a rádio. Não, tranquilo. Rapaz, aí tu vê outra coisa. Aí você diz, a polícia prendeu e tal, foi o que aconteceu. Existem 2 leis aqui. Uma é lei, a outra é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Audiência de custódia. Todo santo dia, toda entrevista que eu dou em Pernambuco, eu pergunto: onde é que está a cabeça do Congresso Nacional que ainda não derrubou essa audiência de custódia? A audiência de custódia tirou o poder do delegado de polícia, o poder da polícia de prender. Hoje a polícia só detém. Detém o camarada, leva o delegado, faz uma prisão em flagrante, mas não tem o direito, não tem mais o poder de levar ele para o presídio. Leva para o juiz cumprindo a lei, solta em média 52% a 53% de todo mundo que é preso. Estou falando de TCO não, estou falando de crimes mais sérios. Crimes que deram para o cara estar na cadeia. Imagina. Até crime hediondo. Né, até crime hediondo. Rapaz, 53% das prisões em flagrantes de Pernambuco são convertidas em liberdade numa audiência de custódia. Muitas vezes o preso, o acusado, o criminoso sai primeiro do que a vítima. Aí, para piorar, lei de abuso de autoridade. Para que foi essa lei? Para tirar o poder da polícia e da justiça e dar mais direitos e garantias ao preso, ao acusado, ao criminoso. E até porque, essa questão de lei de abuso de autoridade, entre aspas, como você está colocando aí, ela serviu para isso, mas se fosse a necessidade de corrigir o mal policial ou o mal profissional da segurança pública, existe a corregedoria, né? Claro. Ela está ali, ela existe. Mateus, para bater na polícia, já tem gente demais. Olha, advogado bate, OAB bate na polícia, direitos humanos bate na polícia, alguns organismos de igrejas bate na polícia, promotor bate na polícia, imprensa bate na polícia, todo mundo bate na polícia. E ainda tem a corregedoria. Nenhuma outra categoria profissional tem uma corregedoria que prende. Então, a polícia prende. Quer dizer, então no Brasil está tendo inversão de valores. O Congresso Nacional, as leis que são aprovadas no Congresso Nacional, ele deixa o policial como se ele fosse o grande vilão da violência que há no Brasil. Todo mundo se preocupa em quê? Não, vamos defender o bandido, o direito do bandido. Não, se chamar de bandido hoje, o cara vai preso por abuso de autoridade. O policial vai preso. Então está tendo inversão de valores. A bandidagem, que é totalmente ciente disso, está se aproveitando e está deitando e rolando. Perderam o medo da polícia, perderam o medo da justiça. Agora o governador está com uma ideia aí que eu espero, governador, que o senhor não bota em prática, viu? Porque São Paulo botou e a violência aumentou. Colocar câmeras na farda dos policiais. Quer dizer, o bandido agora é o policial, é? Esse dinheiro, governador, já fiz esse apelo, inclusive pessoalmente a ele, não tive resposta. Esse dinheiro, em vez de botar câmeras nas fardas dos policiais, para vigiar os policiais, bote câmeras na cidade, manda esse dinheiro para as prefeituras colocarem câmeras nas partes mais violentas do estado e de cada cidade. Aí sim será um investimento bom. Olha, ele tem muita história para contar. A gente contou um pouco aqui hoje do setor público, da segurança pública, mas de fato o nosso tempo urge e eu só quero agradecer a oportunidade de estar conversando aqui, convidar para mais oportunidades. Está aqui conosco o delegado Rossini, ele que foi ex-prefeito, foi prefeito, né, por duas oportunidades na cidade de Lajeado, foi vereador, defende a segurança pública como uma das bandeiras, está atuante nesse setor. Como é o nome do cargo agora que você está exercendo? Diretor de Assuntos Legislativos da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco. Tem o blog dele, tem o programa dele, enfim, não é difícil encontrar o delegado Rossini. De forma alguma. Inclusive estava falando, do escritório dele lá, na 19 de maio. Na Avenida 19 de Maio, em Lajeado. Lá em Lajeado, fácil de encontrar, tem uma placa bonita lá, está bem organizado. E eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando conosco, ter tirado um tempinho aqui da sua agenda, e quero que você deixe seu recado final também para os nossos ouvintes. Matheus, eu que agradeço a você, agradeço a Lucas, agradeço ao Tony, a todos aí pelo carinho, aí pela atenção, pela acolhida também aqui. E quero dizer aí aos candidatos a deputados estaduais, federais, que não tenham ciúme não, que o trabalho que eu estou fazendo é voltado para melhorar a segurança da população. Não estou querendo tomar o lugar de ninguém, nem estou fazendo campanha. Eu acho, inclusive, que aqui em Pernambuco estão antecipando muito a campanha. Eu gosto de político, sou presidente de um partido em Lajeado, faço parte da executiva estadual do PSD de Pernambuco, mas eu acho que estão antecipando muito os debates políticos. Eu acho que não está na hora de deputado
Está preocupado com política, não. Está na hora deles continuarem trabalhando, porque ainda tem mais um ano de mandato. Vão trabalhar e parem de ciumeira política, né? Vamos todo mundo trabalhar. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção aqui de toda a população aqui de Garanhuns. Olha, e se eu puder tirar uma parte do que o delegado Rossini falou hoje, eu gostaria que as pessoas olhassem mais pelo que ele fez pela questão da educação que ele falou aqui. Aí a gente começa a corrigir o problema lá de trás, né? A gente tira a criminalidade e bota desde pequeno na escola para que o fruto na frente seja diferente, né? Concordo com você, Matheus, mas me permita uma parte. Quando se trata de crime, quando se trata de criminoso, aquele cara que faz do crime um trabalho, uma profissão, esse tem que ter punição. Para o bandido tem que ter punição, porque senão os caras não mudam. Não melhora. Esse já ficou difícil de recuperar lá na frente. Né? Já tem que ter cadeia para quem está na rua praticando crimes. Isso aí. Tivemos hoje com o delegado Rossini, lá de Lagedo. Quem quiser acompanhar, ele já deixou as redes sociais dele aqui. Tem Instagram, Delegado Rossini, blog do Delegado Rossini, o escritório do Delegado Rossini. E a gente vai encerrando aqui, 1h10. Até amanhã. Você ouviu Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em Tupanatinga, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Macfel Material de Construção. Tradição em construir pelo menor preço. Na Avenida Afonso Pena, 262, em frente ao Colégio Estadual em Garanhuns. Informa a temperatura. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 25,2 graus. Macfel Material de Construção. É tradição em trazer economia e qualidade para a sua reforma e construção.